Olá pessoal, meu nome é Pedro Salerno, bem-vindos ao canal Voz Ventes em Saúde. O vídeo de hoje é sobre a inspeção, parte fundamental do exame físico, e a gente vai falar sobre ela de uma forma bem simplificada, bem rápida, para você saber as partes principais dela. Isso faz parte de uma série que a gente tem aqui no canal sobre semiologia. Se você não assistiu os outros vídeos, vai lá e assiste agora. Então, para realizar a inspeção, a gente tem vários pré-requisitos. A gente mencionou muitos no vídeo sobre o exame físico de modo geral, mas aqui a gente vai pontuar alguns mais importantes em relação à inspeção. Então, permissão é a parte mais importante da medicina. A gente precisa de permissão para fazer as coisas que a gente faz. Então, obtenha sempre a permissão do paciente para fazer o exame físico e, consequentemente, a inspeção. Iluminação, fundamental. Você só pode fazer a inspeção adequada se você tiver a iluminação adequada para o que você quer ver. Então, isso envolve tanto uma luz adequada. Então, se você quer iluminar uma área específica para conseguir avaliar, por exemplo, uma lanterna no caso da cavidade oral, a gente tem que ter um ambiente claro para ver as lesões de pele, por exemplo, mas também envolve, às vezes, um ambiente mais escuro. Aqui a gente tem um olho, se a gente quer ver, por exemplo, o reflexo da pupila, a gente não pode ter um ambiente extremamente claro. A gente precisa de um ambiente um pouquinho mais escuro, então a iluminação ela não é só uma via em direção a ter mais luz possível. Quanto mais luz, melhor. Não, ela tem que ser personalizada. Exposição. Então a gente só consegue ver determinadas áreas se elas estiverem expostas aos nossos olhos. Então, se o paciente estiver totalmente coberto, a gente não vai conseguir ver, por exemplo, a lesão que está aqui no ombro dele. Mas a gente não vai expor o paciente 100%, pedir para o paciente ficar desnudo sem ter motivos algum. Então a inspeção e a exposição das partes ela tem que ser também personalizada às queixas do paciente. Em determinados cenários também a gente precisa expor mais ou expor menos do corpo do paciente. Lembrando sempre em obter a permissão, como a gente já vem falando, para expor as partes do paciente e tentar minimizar essas exposições. Então, se o paciente a gente precisa ver uma determinada parte do abdômen do paciente, a gente não vai pedir para o paciente abaixar, por exemplo, as calças demais ou levantar a blusa demais. A gente pode limitar a nosso campo de visão a nosso foco do momento, utilizando, por exemplo, ou a roupa do paciente propriamente dita, ou lençóis para fazer a cobertura, né, das áreas que a gente não está interessado em visualizar naquele momento. Além disso, a gente pode dividir a inspeção em partes. A gente tem a inspeção estática e a inspeção dinâmica. A inspeção estática, a gente vai ver o paciente sem movimentação. Então, a gente pode ver tanto o paciente de um modo geral, realizando o que a gente chama de ectoscopia. Então, a gente vai ter uma visão global do paciente. A gente vê os aspectos da face, o jeito que ele está sentado, as características do corpo dele, se ele é um paciente que tem um corpo mais cheio, com mais gordura, onde está a localização daquela gordura, se é uma gordura mais abdominal. A gente pode ver o grau da musculatura do paciente. Se é um paciente idoso, a gente já tem uma noção mais ou menos se ele tem uma sarcopenia, uma diminuição da massa muscular. Então, são todas informações visuais globais que a gente pode ter do paciente. Mesmo assim que ele entra na sala, você já tem uma noção mais ou menos de quem é o paciente que você está analisando. Claro que essa visão ela vai ser mais esmiuçada quando a gente estiver analisando as partes em si do corpo do paciente. Se a gente tem interesse, por exemplo, em avaliar o abdômen daquele paciente, no segmento do exame físico, da avaliação do exame físico do abdômen, a gente vai ter uma noção melhor, uma inspeção mais direcionada ao abdômen daquele paciente, com a exposição, caso necessária, né, daquela parte. Mas a inspeção, ela começa do momento que o paciente entra na sala e ela vai terminar no momento que o paciente sai da sala. Se a gente tem a inspeção estática, a gente tem também a inspeção dinâmica, que é quando o paciente realiza algum movimento para a gente visualizar alguma alteração. E essa inspeção dinâmica ela é muito comum em algumas partes do corpo em específico. Por exemplo, a gente tem a inspeção dinâmica da mama, que o paciente faz movimentações para a gente ver se existe alguma deformidade naquela visualização. A gente tem também, por exemplo, sinais semiológicos que podem ser evocados com a inspeção dinâmica. Por exemplo, o sinal de Pemberton, que a gente pode ver aqui nessa imagem. A gente tem um paciente que a gente já tem algumas
algumas características que chamam a atenção. Ele tem um pescoço mais curto, mais grosso, ele tem uma face aí um pouquinho hiperemiada. Mas quando a gente pede para o paciente levantar as mãos, então ele está fazendo um movimento dinâmico, a gente consegue visualizar uma diferenciação. No caso aqui, a gente consegue ver que o paciente fica um pouco pletórico, com o rosto mais vermelho, e ele pode se queixar para a gente de alguns sintomas, como por exemplo, dispneia. Pode causar, inclusive, um estridor nessa movimentação. Quando isso acontece, a gente chama de sinal de Pemberton, porque a gente está tendo uma obstrução da via de entrada do tórax, que isso pode ser causado por algumas coisas, mas a parte mais comum, a causa mais comum é de um bócio retroesternal. Então, através da inspeção do paciente, através da inspeção dinâmica, a gente teve a obtenção de um sinal semiológico, no caso o sinal de Pemberton, e a gente pode indicar uma complementação diagnóstica para esse paciente através do exame de imagem, por exemplo. Claro que você vai sempre associar cada parte do exame físico, por exemplo, a inspeção junto com a palpação, por exemplo, nesse caso, a gente pode fazer a ausculta também desse paciente na região cervical. Então, tudo isso vai trazer informações complementares que podem reforçar a nossa hipótese diagnóstica ou não. Então, integrar as partes do exame físico é fundamental. Então, como a gente vem falando, é importante a gente treinar o olho. Treinar o olho para ter uma visão geral do paciente através da ectoscopia e treinar o olho para realizar a inspeção de cada um dos segmentos do corpo conforme a necessidade. Então, nosso olho tem que ser treinado e a gente tem que personalizar o nosso exame físico. A gente vem batendo nessa técnica em todos os nossos vídeos, porque a gente vai olhar mais direcionadamente de acordo com o paciente. E de acordo com a nossa avaliação, de acordo com a nossa visão, a gente pode ter várias ideias do que o paciente pode estar apresentando. Então, nesse paciente aqui, por exemplo, que a gente coloca, a gente tem um paciente que ele tem um abdômen bem distendido, a gente tem um paciente que tem uma pele mais amarelada, a gente tem algumas lesões, não sei se vocês conseguem ver aqui, vasculares na pele, que a gente chama de telangiectasia, a gente tem uma atrofia testicular, então um eritema palmar, são todos sinais que a gente vê através da inspeção, que nesse caso falam e reforçam muito um diagnóstico de uma hepatopatia crônica, uma cirrose. Então, através de dados apenas da inspeção, a gente já tem uma etiologia, uma hipótese diagnóstica bem possível na nossa mente. Então, isso aqui reforça a importância da inspeção na medicina. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim do nosso vídeo. Aqui a gente teve como intuito trazer a inspeção de uma forma bem simplificada. Claro que não tinha como a gente debruçar sobre cada um dos segmentos do corpo humano, de como a inspeção pode ser realizada nesses pacientes. Mas a gente quis trazer aqui alguns conceitos fundamentais, quis trazer a importância de personalizar, quis trazer a importância de procurar. Você só vê o que você procura e a gente viu, por exemplos aqui, que a gente pode ter informações primordiais, fundamentais para apontar um certo tipo de diagnóstico através apenas da inspeção. Então, se você gostou, considere se inscrever no nosso canal, ajuda demais a continuar trazendo esse conteúdo gratuito para vocês. Considere também deixar seu like, comentar, compartilhar com seus amigos, para que possa ajudar de alguma forma. Muito obrigado e continue acompanhando essa série sobre semiologia básica. Tchau, tchau.